Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim hoje para falar de uma coisa importante para mim e vai ser para vocês também. Fazem esse mês 20 anos que eu estou em Portugal. Roda a vinheta. Já sou portuguesa com certeza. 20 anos, né? Um legado grande. E pronto, Portugal para mim é uma referência, sabe? De um país que eu gosto imenso. Um país da paz, sabe? Gosto mesmo de estar em Portugal, de viver em Portugal. Nunca deixei de gostar do meu país, de defender o meu país. Gosto do Brasil, sim, com certeza, né? Minha família está toda praticamente no Brasil e então eu gosto de ir ao Brasil, sentir o bem-estar de estar, né, envolvido com a família, essas coisas todas, né? A nossa terra. Mas quando um português pergunta para mim: você gosta mais do Brasil ou de Portugal? Ou então quando eu vou ao Brasil e que me perguntam, fazem a mesma pergunta, né? Se eu gosto mais do Brasil ou de Portugal, eu realmente digo que eu fico muito dividida. Pela família, né? Que continua no Brasil e então, e outra porque pronto, nasci naquele país. Confesso que teve muitas vezes assim que eu fiquei um bocado irritada, né, com o Brasil. Ficava irritada porque eu falava, o meu país não me dá condições de eu viver aqui, né? Então, uma política sempre bastante difícil, desigualdade social, essas coisas assim me machuca bastante, não vou dizer que não. Mas eu, pronto, tive uma oportunidade de vir e eu digo para vocês, eu nunca chegou o dia de eu dizer assim, pai, eu me arrependo de ter voltado, né, de ter vindo para Portugal, porque eu não fiquei no meu país. Não, isso não houve. Eu não posso dizer que sim, porque não houve esse dia. Sempre gostei imenso de estar aqui. E eu vim porque o meu casamento havia acabado, né, no Brasil, e eu não voltei a casar-me. Teve a oportunidade de vir, eu vim na frente, né? Vim na frente dos meus filhos, porque depois eu lutei bastante para trazê-los. Eu confesso que o primeiro mês aqui, o primeiro ano, afinal, foi muito desafiador, porque você chega num país diferente, por mais que fale a língua portuguesa, né? Que o brasileiro fala português, é um português bastante diferente, né? E eu me vi um bocado com dificuldade, porque eu nunca tinha estado com um português, né? Um português que eu digo no geral, português, eu nunca tinha estado com pessoas portuguesas. Eu não conhecia nada, nunca tinha visto um português a falar, eu nunca tinha ouvido músicas portuguesas, nada de Portugal. Vim para cá às cegas. E então eu não conseguia entendê-los muito bem, porque é um bocado difícil, porque eles falam de uma maneira com a boca mais fechada. E então, a princípio, eu ficava muito a observar a linguagem, eu lia os lábios, né? Eu prestava muita atenção, trabalhava, primeiro trabalho meu aqui foi com cabeleireiro, né? E porque eu exerci essa profissão aqui durante muitos anos como cabeleireira,
E foi bom, né? Porque eu tinha esse trabalho diferenciado. Portugal tinha muita carência de cabeleireira brasileira aqui. Então, na altura, era engraçado porque, por exemplo, aqui as pessoas nunca tinham ouvido falar nessas chapinhas que alisam o cabelo, né? Então, e eu trouxe uma chapinha do Brasil. Então, eu deixava os cabelos delas lisinhos, assim, era inacreditável. Há 20 anos atrás, eu tô falando, né? Então, elas não conheciam a chapinha. Então, elas falavam até que brasileira só sabe alisar cabelo. Porque elas gostavam do cabelo mais caracóis, não sei o que, mas os jovens gostavam, né, de saber que podia usar um cabelo liso no final de semana, outra vez voltavam os caracóis. Então, que eu me lembre, olha, eu fui uma das primeiras pessoas que trouxe a chapinha para cá 20 anos atrás. E a progressiva também, né, aquela progressiva que alisa o cabelo, aquele produto, elas também não conheciam. Então, fez bastante diferença. Tanto que eu fiquei quase 20 anos aqui como cabeleireira, né? Então eu tive muitas coisas engraçadas que eu tenho para contar. E eu vou contando aos poucos para vocês, né? Vou me lembrando e vou contando, porque eu nunca tive o tempo assim, de escrever, né? Para deixar isso tudo registrado. Mas aqui, ó. Na minha mente tá tudo registrado e eu vou falando. Depois, se vocês quiserem, vão perguntando para mim, questionando, né, como foi essa estadia de 20 anos em Portugal, que eu vou falando para vocês. Mas teve muitos episódios engraçados, outros irritantes. Eu chorava muito, hein? Eu gostava de estar cá, mas era, como eu disse, muito desafiador, porque as diferenças de pessoas, assim, porque, queira ou não, nós somos bastante diferentes, né? E então o choque às vezes era bastante estranho, bastante complicado, né? Você chegar num local e às vezes a pessoa não entender bem a tua maneira de falar, né? Por exemplo, quando eu cheguei cá, eu falava moça, moço, tratava as pessoas assim, ô moça, você sabe quanto custa isso? Ô moço, meu Deus, há 20 anos atrás, você se dirigia a uma pessoa a falar moço, moça, podia ser jovem, podia ser mais de idade, o que fosse, ninguém gostava. E hoje, quando eu vejo um brasileiro recém-chegados e tratar as pessoas ou moço ou moça, eu também acho super estranho. Então, eu assim que cheguei cá, fui numa festinha da junina, né, que a festa da sardinha, que fala aqui o mês de junho. E eu fui na festa com uma amiga e mais uns conhecidos. Eu fui na festa, chegando lá tem aquelas grelhas cheias de sardinha assada, assim, tudo na rua, né? E então eu pedi a sardinha, eu nem sabia como que comia aquelas sardinhas. Eles comem em cima do pão ou no prato, mas é mais comer no pão mesmo, assim, na rua, e come com tudo, assim, né? Deixa só a espinha. E muitas vezes eu conheço pessoas que comem até a cabeça, até a espinha e até a barriguinha, tudo que tem lá dentro, a sardinha inteira. Há pessoas que comem sim, porque eu conheço. Então, no geral, eles deixam a espinha, a barriguinha e comem o restante, comem com a escaminha, tudo, sabe? E eu achei aquilo super estranho. E quando a minha sardinha chegou, eu falei, moço, tá mal assada, pode assar outra vez? Meu, foi uma coisa terrível. O senhor,
ele levou tão a mal aquilo. Ele falou: você tá a pensar que eu sou um moleque? Você está a tratar-me por moço? Ele fez um chavascal, como diz aqui. Ficou irritadíssimo e eu fiquei perplexa, eu não sabia de nada. Aí minha amiga teve a explicar-me que não pode tratar por moço ou moça, tem que tratar por senhor ou senhora. Eu levei uma tão grande nessa noite, nessa festa, que eu nunca mais dirigi a quem quer que seja. Pode ser um rapaz super jovem, porque aqui é assim mesmo. Rapazes a partir de 18 anos começam a chamar de senhor ou senhora. E então eu nunca mais me dirigi a quem quer que seja por moço ou moça, porque sabe muito mal, cabe muito mal aos portugueses falar assim, dirigir de uma maneira, né, coloquial assim, moço, moça, não é nada disso. E também achava muito estranho quando eu chegava nas lojas ter que se atender a si próprio, porque eu chegava na loja, eles não vêm atender a gente, nós temos que mexer nas coisas, ver o que nós queremos e levar no caixa para pagar. E no Brasil é muito diferente, as pessoas chegam logo, abordam-te a perguntar o que você quer, o que você deseja, que você quer ajuda, né? E aqui não é assim, aqui é bem diferente. E os brasileiros aqui atendem muito bem, né? Nos restaurantes e nas padarias, em todos os lugares. Então, há 20 anos não tinha tantos assim, então nós gostávamos de chegar nos lugares que tivessem brasileiros a atender-nos, geralmente, né? Mas depois foi se modificando e as coisas foram, né, calhando melhor e tal. E os portugueses, eles são assim, eles são muito desconfiados, mas quando eles eles passam a te conhecer e a gostar de você. Quando eles gostam mesmo e depositam uma confiança em você incrível, sabe? E é muito bom isso, é muito gostoso, né? Me envolvi com bastante pessoas boas aqui em Portugal, muitas senhoras queridas e tal. E pronto, sempre tem aquela diferença, ele tem assim uma certa barreira, não é? O brasileiro é muito mais dado, nós nos visitamos, fazemos amizade com mais facilidade e com portugueses é um pouco difícil, você até faz amizade, eles são muito queridos, mas não é como o brasileiro, de chamar você para ir à casa, para fazer almoços juntos, jantares juntos em casa, te convidar para ir à casa deles. Esquece. Toda gente que eu tenho amizade, a recíproca não é verdadeira, você não vai à casa de ninguém, isso é muito raro, a não ser que você case com alguém português, aí você começa a frequentar. Caso ou namorar ou isso, você começa a frequentar a casa. Caso contrário, só pela amizade é muito raro, muito difícil. O brasileiro é muito mais dado. Gente, um beijinho, eu volto com mais novidades